Imagine só, um território que se estende dos gelados mares Bálticos até as águas imensas do Pacífico, uma civilização que desafiou o tempo, o clima e os invasores para se tornar uma das maiores potências da história. Como um punhado de tribos eslavas, espalhadas por florestas e pântanos, conseguiu forjar um império que o mundo inteiro foi obrigado a respeitar? Essa não é apenas uma história de conquista territorial, mas uma saga de resiliência, de escolhas audaciosas e de um destino que poderia ter sido bem diferente. A Rússia não nasceu por acaso. Ela foi tecida em meio a batalhas, alianças improváveis e momentos decisivos que poderiam ter levado tudo por água abaixo. O que sabemos hoje é apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e fascinante. E se cada virada dessa história tivesse tomado outro rumo? E se a própria existência desse gigante euroasiático dependesse de uma sequência de eventos quase milagrosos, de decisões pessoais e de circunstâncias que ninguém poderia prever? Porque, afinal, os eslavos não sucumbiram às hordas mongóis, mas saíram desse encontro ainda mais fortes. Como um povo que viveu séculos à margem da Europa de repente se tornou uma de suas principais forças? A resposta está em uma identidade única, forjada entre duas culturas, dois continentes, duas visões de mundo. Não se trata apenas de expansão, mas de uma busca incansável por um lugar no mundo, de uma espiritualidade que resistiu ao tempo e de uma capacidade extraordinária de se reinventar. Vamos voltar no tempo, quando as estepes da Europa Oriental ainda eram dominadas por nômades como os citas e os sármatas, e os primeiros eslavos começavam a se estabelecer nas terras que um dia seriam a Rússia. Séculos 8 e 9, uma época envolta em mistério, onde a linha entre lenda e realidade se desvanecia. Não havia registros escritos, apenas fragmentos arqueológicos e menções esparsas em crônicas bizantinas, árabes e nórdicas. Um vasto território de florestas densas, cortado por rios caudalosos que se tornariam as artérias do comércio. O clima era implacável, invernos intermináveis, verões curtos, solos pobres no norte e terras férteis no sul, estas últimas, porém, constantemente ameaçadas por incursões de povos das estepes, como cazares, pecenegos e cumanos. Nesse cenário desafiador, os eslavos orientais não eram meros espectadores da história. Tribos como os polianos, ao redor do futuro Kiev, os drevlianos, nas florestas ao norte, os dregóvicos, em terras pantanosas, os krivichianos, nas cabeceiras do Volga, do Dniepr e do Dvina Ocidental, e os ilmenianos, próximos ao lago Ilmen, onde mais tarde surgiria Novgorod, já teciam uma rede de relações que ia muito além de suas fronteiras. O famoso caminho dos varegues aos gregos, rota comercial que ligava a Escandinávia a Constantinopla, atravessava seus domínios, conectando-os ao mundo. Esses povos não eram primitivos, como alguns imaginam. Entre os séculos 7 e 9, dominavam a agricultura, a metalurgia e o comércio. Sua cultura pagã era rica, com um panteão de deuses poderosos: Perun, o trovão Veles, o senhor dos mortos e da magia Dabog, o sol Stribog, o vento, e Mokosh, a deusa da fertilidade. Construíram cidades de madeira fortificadas com paliçadas e fossos, organizadas em comunidades onde as decisões mais importantes eram tomadas em assembleias populares, os Vesh. Seus líderes, os Kniais, príncipes guerreiros, tinham autoridade limitada pelos conselhos de anciãos. O poder não era absoluto nem hereditário por direito, um Kniais precisava provar que era capaz de proteger seu povo e garantir sua prosperidade. Foi nesse contexto que começou a surgir algo maior. Segundo a Crônica de Nestor, composta no início do século XI, em 862 as tribos eslavas e fino-úgricas, cansadas de guerras internas, teriam convidado o príncipe Vareg Rurik e seus irmãos, Sineus e Truvor, para governá-las. Nossa terra é vasta e rica, mas não há ordem nela. Venham reinar sobre nós, teriam dito. Esse episódio, conhecido como o chamado dos Varegues, é considerado o marco inicial da história russa. No entanto, historiadores modernos questionam sua veracidade, sugerindo que a formação do Estado foi um processo muito mais complexo e gradual, onde a influência escandinava, embora real, pode ter sido exagerada pelos cronistas. O termo Rus, aliás, pode ter origem nórdica, vinculado a palavras que significam arremadores ou a homens do mar, a note a semelhança com Rotsi, como os finlandeses chamam a Suécia. Escavações arqueológicas confirmam a presença de vikings em centros comerciais da Europa Oriental naquela época. Com a morte de Rurik, o poder em Novgorod passou para seu parente Oleg, que, em 882, conquistou Kiev, eliminando os príncipes varegues Askold e diretor ao unificar as terras do norte e do sul. Oleg declarou que Kiev seja a mãe das cidades russas.
Assim nasceu a Rus de Kiev, um estado que, apesar de jovem, já demonstrava ambição. Oleg consolidou seu domínio com uma campanha audaciosa contra Constantinopla em 907, resultando em um tratado comercial vantajoso. Esse acordo não foi apenas um triunfo econômico, mas um passaporte para o reconhecimento internacional, elevando o prestígio da jovem nação. Seu sucessor, Igor, filho de Rurik, governou entre 912 e 945, marcado por guerras contra os bizantinos e conflitos com os pecenegos, nômades que substituíram os cazares nas estepes ao norte do Mar Negro. Sua morte, em 945, durante uma tentativa frustrada de cobrar tributos dos drevlianos, revela quão frágil ainda era o poder central. Os príncipes precisavam percorrer pessoalmente seus domínios, acompanhados de suas družinas, guarda pessoal, para arrecadar impostos. Com Igor morto, o trono passou para sua viúva, Olga, já que seu filho, Sviatoslav, ainda era criança. Olga não apenas vingou brutalmente a morte do marido, mas realizou uma reforma tributária pioneira, estabelecendo cotas fixas, uroqui, e pontos de coleta, pogost. Foi, no entanto, seu batismo em Constantinopla, por volta de 957, que teve um impacto duradouro. Embora Sviatoslav tenha permanecido fiel aos deuses pagãos, o gesto de Olga abriu caminho para a cristianização da Rus, um evento que mudaria tudo. Quando assumiu o poder, Sviatoslav revelou-se um estrategista militar brilhante. Ao contrário de seus antecessores, de ascendência mista, ele era eslavo puro, filho de Igor e Olga, e encarnava o ideal do príncipe guerreiro. Os cronistas descrevem um homem austero, não carregava bagagens, não cozinhava, cortava finamente carne de cavalo, veado ou boi e a assava diretamente nas brasas. Seu reinado seria marcado por campanhas ousadas, mas também por um destino trágico, selando o fim de uma era e o início de outra. Sviatoslav vivia como um guerreiro asceta, dormia ao relento, usando apenas uma sela como travesseiro e uma pele de cavalo como colchão. Sua vida era uma extensão da batalha, e suas campanhas refletiam essa obsessão implacável. Seu olhar voltou-se primeiro para o leste e o sul, onde os vastos horizontes das estepes e as montanhas do Cáucaso desafiavam o poder de Kiev. Com uma ferocidade calculada, ele esmagou o Kanato Khazaro, um império que por séculos dominara as rotas comerciais entre a Europa e a Ásia. Os jassos, os alanos e os kazogos, povos que resistiam há gerações, caíram diante de suas legiões. Os adiguês do Cáucaso Norte sentiram o peso de sua espada. Até os Vites, uma tribo eslava que se mantinha independente, foram subjugados. Mas foi no sul, nos Balcãs, que seu destino tomaria um rumo decisivo. A princípio, os bizantinos o convidaram como aliado contra os búlgaros, mas Sviatoslav não era um homem de se curvar a planos alheios. Quando Constantinopla tentou manipulá-lo, ele virou suas armas contra os próprios gregos. A guerra que se seguiu foi brutal, mas o príncipe de Kiev, embora invencível em campo aberto, não podia sustentar um cerco prolongado às muralhas da capital imperial. Forçado a negociar, assinou uma paz amarga e retirou-se dos Balcãs. O caminho de volta, porém, seria seu último. Em 972, nas águas traiçoeiras dos porogues do Dniepr, onde o rio se transforma em uma armadilha de corredeiras e rochedos, os pechenegues o aguardavam. Aqueles nômades, que ele mesmo ajudara a enfraquecer ao destruir os cazares, agora o cercavam como abutres sobre uma presa ferida. Sviatoslav, que nunca recuara diante de nenhum exército, caiu em uma emboscada. Sua cabeça, segundo a lenda, foi transformada em um cálice pelos vencedores, um troféu macabro para o clã Pecheneg. Com sua morte, não foi apenas um homem que desapareceu, mas um mundo. A Rus de Kiev mergulhou no caos. Os filhos de Sviatoslav, como lobos disputando uma carcaça, lançaram-se uns contra os outros. Yaropolk, o primogênito, tomou Kiev, enquanto Oleg recebeu as terras dos Drevlians e Vladimir, o mais novo, ficou com Novgorod. A paz durou menos que um inverno. Oleg foi assassinado por ordem de Yaropolk e Vladimir, traído e perseguido, fugiu para o Mar Báltico, onde reuniu um exército de varegues sedentos por vingança e saque. Quando voltou, não foi como um príncipe exilado, mas como um conquistador. Kiev caiu sem piedade. Yaropolk foi morto, e Vladimir, com apenas 20 anos, tornou-se o único soberano da Rus. Seu reinado, de 980 a 1015, seria o divisor de águas que transformaria para sempre o destino dos eslavos orientais. Os primeiros anos de Vladimir foram marcados por um retorno triunfal e sangrento ao paganismo. Em Kiev, ele ergueu um panteão de ídolos,
Perun, o deus do trovão, dominava o morro sagrado, cercado por Veles, Mokosh, Stribog e outros. Sacrifícios humanos eram oferecidos para aplacar suas fúrias. Era uma tentativa desesperada de unificar, pela força e pelo terror, as crenças dispersas das tribos sob seu domínio. Mas Vladimir, apesar de sua crueldade, não era um fanático cego. Era, acima de tudo, um pragmático. E logo percebeu que os deuses de madeira não poderiam sustentar um império. A lenda conta que ele organizou um concurso de fé. Judeus, muçulmanos, católicos e ortodoxos foram convidados a apresentar suas doutrinas. Os judeus, com sua história de diáspora, não tinham um estado para oferecer, os muçulmanos proibiam o vinho, o que soou como heresia para um príncipe eslavo, os católicos, embora poderosos, não tinham o prestígio de Constantinopla. Foi o cristianismo bizantino que venceu não apenas pela beleza de seus rituais, mas pela promessa de uma aliança com o império mais rico e sofisticado da época. Havia, é claro, um detalhe crucial: a mão de Ana, a princesa porfirogênita, irmã dos imperadores Basílio II e Constantino VIII. Casar-se com ela significava entrar para a família imperial. E Vladimir, que nunca recusará um bom negócio, viu na fé ortodoxa o caminho para elevar a Rússia de um reino bárbaro a uma potência reconhecida. Em 988, Kiev testemunhou um espetáculo sem precedentes. Seus habitantes foram levados às margens do Dniepr não como espectadores, mas como participantes forçados de um batismo em massa. Os cronistas descrevem cenas de resistência e terror: homens, mulheres e crianças foram empurrados para as águas geladas enquanto sacerdotes bizantinos, em terra firme, recitavam as palavras do ritual. Aqueles que hesitavam eram arrastados à força. O rio, dizem, ficou vermelho não apenas pela luz do sol poente, mas pelo sangue dos que preferiram a morte à conversão. Mas a violência inicial deu lugar a uma transformação profunda. Nos anos seguintes, o cristianismo se espalhou como fogo em palha seca. Novgorod resistiu, mas foi dominada. Outras cidades, como Chernigo e Rostov, seguiram o exemplo de Kiev. Onde antes havia templos pagãos, agora se erguiam igrejas de madeira, depois de pedra. As consequências foram imensuráveis. A Rus não apenas adotou uma nova religião, ela ganhou uma identidade. O alfabeto cirílico, criado pelos santos Cirilo e Metódio, permitiu que os eslavos lessem as escrituras em sua própria língua. Mosteiros surgiram como faróis de conhecimento, preservando não apenas textos sagrados, mas também crônicas, leis e tratados de filosofia. A arquitetura floresceu, onde antes havia palácios de madeira, agora se planejavam catedrais que rivalizavam com as de Constantinopla. E, acima de tudo, a escolha pela ortodoxia e não pelo catolicismo selou o destino da Rússia como uma civilização distinta, voltada para o Oriente, não para Roma. Vladimir poderia ter optado por outra via. Enviados do Papa também lhe ofereceram a fé latina, com a promessa de apoio militar e comercial. Se tivesse aceitado, a história da Europa Oriental teria sido outra. A Rússia poderia ter se tornado um reino católico, aliado da Polônia e da Hungria, integrada ao mundo ocidental. Mas Vladimir, astuto, viu no Oriente não apenas uma religião, mas um império. Ao se casar com Ana, ele não apenas se tornou cunhado dos basileus, ele atou a Rússia ao destino de Bizâncio, herdeira de Roma. E quando os cronistas posteriores chamaram-no de Vladimir, o Grande, não foi apenas por suas conquistas, mas por ter forjado, com sangue e água benta, uma nação. Onde seus antecessores agiam de forma dispersa, Vladimir Monomaco orquestrou uma série de campanhas unificadas contra as estepes, infligindo aos povos nômades uma derrota tão contundente que seu nome ecoaria como um aviso aos invasores por décadas. Mas sua genialidade não se limitou às batalhas. Com mãos firmes, ele reformou as bases da sociedade, freou a usura que asfixiava os camponeses, aliviou o jugo dos homens livres e empobrecidos e teceu, na Russkaya Pravda, sua versão revisada, um código que equilibrava justiça e ordem. Essas medidas não foram meros decretos, foram os alicerces que impediram, por um tempo, que o reino ruísse sob o peso de suas próprias contradições. Mas a história, como um rio traiçoeiro, volta a correr para seus leitos antigos. Após a morte de Monomaco, as forças centrífugas, aquelas mesmas que ele havia domado, ressurgiram com fúria redobrada. Seu filho, Mstislav, o Grande, ainda conseguiu segurar as rédeas do império entre 1125 e 1132, como um guerreiro que sustenta sozinho as portas de uma fortaleza sitiada. Porém, quando ele caiu, o colapso foi inevitável.
Em poucas décadas, a Rússia de Kiev, outrora um gigante unificado, fragmentou-se em mais de uma dúzia de principados soberanos: Kiev, Chernigo, Severia, Pereyaslavo, Volínia, Galícia, Polotsk, Smolensk, Rostov-Suzdal, Ryazan, Murom, Turou, além das repúblicas mercantis de Novgorod e Pskov. O mapa político tornou-se um mosaico de ambições rivais, onde cada peça lutava por seu próprio destino. E no entanto, nesse aparente caos, a Rússia de Kiev era muito mais do que um império desmembrado. Era um organismo vivo, pulsante, onde a terra alimentava não apenas corpos, mas uma civilização. Sua economia respaldava-se no sulco do arado, as vervi, comunidades camponesas que lavravam a terra em comum e respondiam coletivamente pelos tributos, eram a espinha dorsal de um sistema que mesclava o antigo mundo tribal com as estruturas feudais nascentes. Nas cidades, esses faróis de pedra e madeira, fervilhava a vida, príncipes com suas drujinas, boiados ambiciosos, clérigos que rezavam em eslavônico, mercadores que negociavam desde âmbar báltico até sedas bizantinas, artesãos cujas mãos moldavam o ferro e o ouro. O poder não se concentrava apenas no palácio do príncipe, dividia-se entre seus tenentes, os posadniki, prefeitos eleitos, os bispos e, acima de tudo, o Veche, a Assembleia Popular, onde o grito do povo ainda tinha peso, especialmente em Novgorod e Pskov, onde a liberdade era tão sagrada quanto a fé. A sociedade, porém, era uma pirâmide de hierarquias implacáveis. No topo, os príncipes e os boiardos, donos de terras e de vidas. Abaixo, o clero, guardião das almas e das letras. Depois, os homens livres das cidades, comerciantes, artesãos, guerrilheiros que podiam empunhar uma espada em defesa de seus direitos. Mais abaixo, os camponeses das vervi, ainda donos de seu destino, mas já sentindo o aperto das correntes feudais. E na base, os esquecidos, os kolop, escravos por dívida ou guerra, os zakup, que trabalhavam para pagar empréstimos que nunca terminavam, os riadovichi, servos contratados, e todos aqueles cuja liberdade era um luxo que não podiam pagar. A cultura dessa Rússia era um diálogo tenso entre dois mundos. O cristianismo bizantino, com seus ícones dourados e seus santos ascetas, havia conquistado as catedrais e os mosteiros, mas nos bosques e nas aldeias, os antigos deuses ainda sussurravam. Era o Dueveri, a dupla fé, enquanto os bispos celebravam a liturgia de São João Crisóstomo, o povo acendia fogueiras para Peru no dia de São Jorge, e as colhedki, canções pagãs do solstício, misturavam-se aos cânticos natalinos. A arte, por sua vez, nasceu sob a sombra de Santa Sofia de Kiev, cópia fiel dos modelos bizantinos, mas logo encontrou sua própria voz. No século XII, as cúpulas bulbosas da Igreja da Intercessão na Nero ou os Pensky Sobor de Vladimir já não eram meras imitações, eram declarações de identidade, onde a pedra falava em eslavo. O mesmo ocorreu com a iconografia. Os rostos dos santos, antes severos e hieráticos como os de Constantinopla, ganharam traços mais humanos, cores quentes, uma melancolia eslava que os tornava próximos aos fiéis. A literatura, por sua vez, foi o espelho dessa alma dividida. Ao lado dos evangelhos traduzidos e das vidas dos santos bizantinos, floresceram obras genuínas, as crônicas, como a Povest Vremenlet, o conto dos anos passados, onde a história da Rússia foi escrita com a tinta da epopeia, Luzitia, Vidas, de Boris e Gleb, mártires cuja morte se tornou símbolo de sacrifício, os sermões inflamados de Kirill de Turou e, acima de tudo, o cântico da campanha de Igor, poema que, como um raio, iluminou a tragédia de um príncipe ambicioso e a glória efêmera da guerra. Era uma literatura que falava de Deus, mas também de sangue, de traição, de amor pela terra. E aqui surge o paradoxo: o que muitos chamam de decadência, a fragmentação dos séculos XII e XIII, foi, na verdade, um renascimento disfarçado. Sim, o Estado unificado desabou. Sim, os príncipes devoravam-se uns aos outros em guerras fratricidas, enfraquecendo a Rússia diante de ameaças externas. Mas enquanto os cronistas lamentavam a discórdia, nas cidades algo extraordinário acontecia. O número de centros urbanos explodiu. Se no século X mal passavam de 2 dúzias, no século XIII já eram quase 300. As oficinas de ferreiros, ourives e oleiros inovavam em técnicas, os mercadores abriam rotas que ligavam o Báltico ao Mar Negro, e até mesmo a moeda, antes rara, começou a circular com mais frequência. A fragmentação política, ironicamente, liberou energias criativas. Cada principado tornou-se um laboratório de poder, economia e cultura. No noroeste, Novgorod emergiu como uma anomalia brilhante, uma república onde o Veche, a Assembleia dos Homens Livres, detinha o poder supremo.
Ali, o príncipe não era um senhor, mas um funcionário contratado, cujo contrato podia ser rasgado se desobedecesse às leis da cidade. A riqueza de Novigorod vinha do comércio com a Liga Hanseática, peles do Ártico, cera de abelhas dos bosques, âmbar do Báltico, tudo isso fluía pelos rios e lagos até os portos alemães. E enquanto o resto da Rus dobraria os joelhos diante dos mongóis, Novigorod, protegido por pântanos e florestas, pagaria sua dízima à horda apenas por formalidade, sem jamais curvar a cabeça. Pskov, inicialmente um posto avançado de Novigorod, seguiu caminho semelhante, mas com uma independência ainda mais feroz. Seu veste era tão implacável que chegava a exilar príncipes por capricho, e suas muralhas, construídas com pedra e orgulho, resistiriam até aos teutonicos. Já no Nordeste, na terra de Rostov-Suzdal, que logo se tornaria o coração do futuro Vladimir Suzdal, o poder tomou outra forma. Ali, os príncipes não precisavam negociar com boiardos teimosos nem com assembleias barulhentas. As cidades eram novas, fundadas por colonos que chegavam a terras virgens, e sua lealdade era ao soberano, não a clãs antigos. Yuri Dolgoruki, filho de Monomaco, lançou as bases desse domínio, mas foram seu filho, Andrei Bogolyubsky, e seu neto, Vsevolod do Grande Ninho, que ergueram o império dentro do império. Andrei, visionário e déspota, transferiu a capital para Vladimir, transformando-a em uma joia de pedra branca, com portões dourados e catedrais que desafiavam o céu. Seu erro foi subestimar a nobreza. Em 1174, os boiardos o assassinaram em sua própria cama, mas seu irmão Vsevolod, aquele a quem o cântico de Igor chamaria de poderoso bastante para remover o Volga com remos e esvaziar o Don com elmos, não apenas vingou a morte, como levou o principado a seu apogeu. Sob seu governo, Vladimir tornou-se o centro de uma Rus renascida, onde a autoridade do príncipe era absoluta. Mas no sudoeste, nas terras férteis da Galícia e da Volínia, o jogo de poder era ainda mais complexo. Ali, os boiardos não se curvavam, e eles ditavam. Donos de exércitos privados e de latifúndios maiores que alguns principados, manipulavam os tronos como peões, chamando ora um príncipe húngaro, ora um polonês, conforme convinha a seus interesses. A união das duas regiões em 1199, formando o Principado da Galícia-Volínia, não apagou essas tensões, apenas as tornou mais explosivas. Era um reino rico, mas instável, onde a lealdade se media em moedas de prata e promessas quebradas. Só 2 nomes conseguiram domar aquele caos de ambições desmedidas: Roman Mstislavich, que em 1199 unificou a Galícia-Volínia sob seu cetro de ferro, e seu filho, Daniel, cujo reinado, de 1238 a 1264, transformou o Principado em uma potência temida na Europa Oriental. Não foi por acaso que o Papa Romano Pontífice lhe concedeu o título real, um gesto que não apenas legitimava seu poder, mas o elevava acima dos demais príncipes russos, como um soberano independente em um mar de vassalagem. Enquanto isso, Kiev, outrora o coração pulsante da Rus, havia se tornado uma sombra de si mesma. Os príncipes ainda disputavam seu trono como um troféu vazio, um símbolo oco que conferia o título de grande príncipe, mas sem o peso de outrora. As cidades que um dia orbitavam seu esplendor, Chernigo, Pereyaslavo, Riaza, Smolensk, Polotsk, agora seguiam seus próprios destinos, menores em influência política, porém vibrantes em sua contribuição à alma russa. Aí residia a paradoxal força daqueles tempos: apesar da fragmentação, algo os mantinha unidos. Uma fé comum, regida pela mesma Igreja Ortodoxa sob a batuta do metropolitano de Kiev. Uma língua literária que transcendia dialetos e fronteiras. Tradições que se entrelaçavam em crônicas, canções e igrejas de cúpulas douradas. E, acima de tudo, a consciência aguda de que, diante dos inimigos externos, eram um só povo. Mas essa unidade espiritual não bastaria para conter a tempestade que se avizinhava do Oriente. No início do século XIII, nas estepes da Ásia Central, o império nasceu do fogo e da espada. Seu arquiteto, Temujin, que o mundo viria a conhecer como Gengis Khan, o Grande Khan, forjou a partir de tribos dispersas uma máquina de guerra implacável. Em menos de 3 décadas, seus exércitos engoliram o norte da China, esmagaram a Coreia, arrasaram a Ásia Central e o Cáucaso, e reduziram os temidos cumanos, ou polovtsianos, a cinzas. A Rus só viria a conhecer o peso daquele flagelo em 1223, às margens do rio Cauca. Foi Kotya, o Khan cumano e sogro do príncipe Mstislav, o audaz, de Galícia, quem primeiro soou o alarme. Com a sombra mongólica se estendendo sobre as estepes, ele suplicou aos príncipes russos que se unissem contra o inimigo desconhecido.
Alguns atenderam, mas a aliança foi tão frágil quanto o gelo de primavera. Em 31 de maio daquele ano, a batalha foi travada, e o resultado foi um massacre. Os russos e cumanos, desorganizados e divididos, sucumbiram à tática letal dos mongóis, flechas que choviam como gafanhotos, cavalarias que surgiam onde menos se esperava, e uma disciplina que transformava o caos em arte. Os corpos dos príncipes jaziam entre os mortos. Os sobreviventes contaram que os mongóis avançaram até o Dníper, mas então recuaram, como se aquilo fosse apenas um aviso. 14 anos depois, o aviso se tornou sentença. No outono de 1237, Batu, neto de Gengis Khan, cruzou as fronteiras da Rússia à frente de um exército que os cronistas descreveriam como incontável. O primeiro alvo foi Riaza. Seus príncipes imploraram ajuda a Yuri II, o grão-príncipe de Vladimir, mas receberam em troca apenas silêncio. A decisão de lutar sozinho selou seu destino. Após 5 dias de cerco, a cidade caiu. Não houve clemência. As crônicas registram o horror em palavras que ainda ardem: não restou vivo sequer um, todos beberam do mesmo cálice da morte. Não havia quem chorasse pelos mortos, nem pai por filho, nem filho por mãe, nem irmão por irmão. Todos jaziam juntos, uma só carne inanimada. Riaza virou cinzas, e seu povo, pó. Vladimir foi a próxima. Em 4 de fevereiro de 1238, suas muralhas ruíram. Yuri II, deixando os filhos para trás, fugiu ao norte em busca de reforços. Encontrou apenas a morte. Em 4 de março, às margens do rio Sit, seu exército foi aniquilado. Com o caminho livre, os mongóis avançaram até Torchok, a menos de 100 quilômetros de Novgorod. Mas ali, paradoxalmente, a terra os deteve. Não foram as neves derretidas da primavera que os impediram, foi a própria natureza daqueles pântanos e florestas, um labirinto onde até os mais ferozes conquistadores hesitaram em se perder. A trégua duraria pouco. Na primavera de 1239, Batu voltou seu furor para o sul. Pereyaslavo, Chernigo, Kiev, a mãe das cidades russas, caíram em sucessão. Gali, Vladimir Volinsky. Uma a uma, as joias da Rússia foram esmagadas. Até 1240, quase toda a terra estava de joelhos, exceto Novgorod, que o destino, ou a geografia, poupou. Dali, os mongóis rumaram para a Europa Central, devastando Polônia, Hungria e Croácia, até recuarem para as estepes do Baixo Volga, onde ergueram seu próprio reino, a Horda Dourada. O saldo foi apocalíptico. Cidades que levavam séculos para ser construídas foram reduzidas a escombros em dias. Populações inteiras desapareceram, mortas, escravizadas ou dispersas. Ofícios se perderam, igrejas desabaram, e o silêncio tomou o lugar dos sinos. O construção em pedra, orgulho dos príncipes, só ressurgiria um século depois. Mas o pior não foi a destruição física, foi a submissão. A Rússia não foi anexada à Horda, mas tornou-se sua vassala, amarrada por correntes invisíveis porém inquebráveis. O jugo tártaro, como ficaria conhecido, se manifestava em 4 pilares de opressão. Primeiro, os Yarliks, os príncipes só governavam com a bênção de um pedaço de papel selado em Sarai, a capital da Horda. Sem ele, eram usurpadores. Segundo, os Bascas, coletores de impostos mongóis que espreitavam cada colheita, cada nascimento, cada suspiro de riqueza. Terceiro, a obrigação de fornecer tropas para as campanhas da Horda, russos lutando como carne de canhão em guerras que não eram suas. E quarto, a dânia, o tributo que sangrava as terras ano após ano, cobrado através de censos meticulosos que registravam cada alma como gado. Nem todas as regiões sofreram igual. Novgorod e Pskov, distantes e inacessíveis, sentiram o jugo com menos peso. O Sul, por sua vez, logo trocaria um senhor por outro, caindo sob a órbita da Lituânia e da Polônia. Mas foi a Ruzum do Nordeste Vladimir, Suzdal, Rostov, que carregou o fardo mais pesado, esmagada entre a proximidade da Horda e a ambição de seus próprios príncipes. E aqui, a história se divide. Alguns, como Alexandre Nevsky, escolheram a pragmática resignação. Resistir era suicídio, melhor curvar-se, pagar o tributo e preservar o que restava. Outros, como seu irmão Andrei ou o sobrinho Danil de Moscou, sonhavam com rebelião, tecendo alianças com o Ocidente contra a Horda. Todos, porém, colheriam a mesma colheita, derrota e retaliação. Os mongóis não impunham sua fé, nem sua língua, nem seus costumes.
Não precisavam. Bastava-lhes o ouro e a obediência. Em troca, deixavam os príncipes brincar de governar desde que não esquecessem quem realmente mandava. Mas enquanto o Oriente esmagava, o Ocidente cobiçava. A fraqueza da Rússia era um convite. E em 1240, dois inimigos bateram à sua porta, os suecos, pela Neva, e os cavaleiros teutonicos, pela Livônia. Alexandre, então príncipe de Novgorod, tinha apenas 20 anos quando enfrentou o primeiro desafio. Na batalha que se seguiu, em 15 de julho, os suecos, confiantes em sua superioridade, foram esmagados. O jovem príncipe ganhou um nome que ecoaria pelos séculos, Nevski. A vitória não foi estratégica, os suecos eram poucos. Mas foi um sopro de esperança em meio ao desespero. 2 anos depois, o verdadeiro teste chegou. Os teutonicos, blindados em ferro e fanatismo, haviam tomado Pskov. Alexandre os expulsou, e em 5 de abril de 1242, no gelo do Lago Chudskoye, escreveu uma das páginas mais gloriosas e mais mitificadas da história russa. Os cavaleiros, pesados e lentos, afundaram no gelo quebradiço sob o peso de suas próprias armaduras. A Batalha do Gelo não foi apenas uma vitória militar, foi um símbolo. Enquanto o Oriente humilhava, o Ocidente era repelido. Assim, no meio do século XIII, a Rússia se viu espremida entre dois fogos, o jugo tártaro, que a asfixiava, e a cruzada ocidental, que queria devorá-la. E em meio a esse turbilhão, uma pergunta ecoava sem resposta: como sobreviver? Entre dois fogos, a Horda a leste e os reinos católicos a oeste, Alexandre Nevski fez sua escolha, o Oriente. Não por submissão, mas por cálculo frio. Sabia que o jugo tártaro, embora brutal, era menos letal para a alma russa do que a assimilação forçada pelo Ocidente. A Horda não exigia que a Rússia renegasse sua fé, não impunha seus deuses sobre seus altares. Era um domínio físico, não espiritual. E nessa distinção sutil residia a sobrevivência. Essa decisão moldou o destino da Rússia. Sob o peso do iugo, as terras russas não se estagnaram, evoluíram. Na Rússia Nordeste, onde os príncipes já vinham centralizando o poder antes mesmo da invasão mongola, o sistema se adaptou. Os governantes tornaram-se intermediários entre a Horda e seus súditos, ganhando autoridade onde antes havia apenas fragmentação. Mas essa nova influência tinha um preço: a sombra constante dos cães, cujos caprichos podiam elevar ou destruir um príncipe com um único gesto. O epicentro desse jogo era o Grão-Principado de Vladimir, herdeiro simbólico da antiga unidade de Kiev. No papel, ainda era um só. Na prática, desmembrava-se em feudos rivais: Moscou, Tver, Nizhny Novgorod, Suzdal, Rostov, Yaroslavo, todos descendentes de Vsevolod, o Grande Ninho. E o título de Grão-Príncipe de Vladimir, chave para dominar o Nordeste, tornou-se o prêmio mais disputado da época. No início, Tver levava vantagem. No final do século XIII, era a capital de fato da região. Mas os ventos mudaram nos anos 1320. Moscou, um principado insignificante concedido ao filho mais novo de Alexandre Nevski, Daniel, por volta de 1246, começou sua ascensão. Não por acaso, sua posição geográfica era estratégica, encruzilhada de rotas comerciais, abrigada dos ataques mais diretos. Seus príncipes, astutos, souberam atrair populações fugidas de terras devastadas. E assim, o que era um punhado de aldeias tornou-se um polo de poder. O filho de Daniel, Yuri, foi o primeiro a desafiar Tver pelo título supremo. Em 1317, conseguiu o Yarlik, o diploma que legitimava seu domínio, das mãos do Khan. Mas Tver não se curvou. A rivalidade transformou-se em guerra de desgaste, onde ambos os lados pagaram com sangue. Mikhail de Tver e Yuri de Moscou morreram na Horda, vítimas de intrigas e execuções sumárias. O próximo ato desse drama coube a Ivan Kalita, o Bolsa de Dinheiro, como o chamavam, talvez por sua habilidade em acumular riqueza ou por sua política de comprar lealdades. Em 1327, Tver se rebelou. Um bascaque tártaro, Shoukan, foi linchado pela população, junto com sua guarda. Para o cão Uzbek, recém-convertido ao islamismo e determinado a impor sua fé à Horda, foi uma afronta imperdoável. Ordenou a Ivan que esmagasse a revolta. Ivan não hesitou. Com o exército tártaro aos seus comandos, arrasou Tver. Seu príncipe, Alexander, fugiu para a Lituânia. E o Yarlik, aquele símbolo de poder, passou para Moscou.
Para sempre. A partir daí, Kalita jogou um jogo mestre. Pagou tributo à horda com pontualidade monacal, evitou qualquer provocação, e pessoalmente viajava a Sarai com presentes suntuosos. O resultado? A paz. Pela primeira vez em décadas, os raids tártaros cessaram. As crônicas registraram: reinou uma grande quietude. Enquanto seus rivais sangravam em revoltas inúteis, Moscou florescia. Mas Ivan não se contentou com a tranquilidade. Expandiu seu domínio com método cirúrgico, comprou Yarliks para Uglitch, Gali e Belozero, adquiriu terras de príncipes empobrecidos, trocou ouro por lealdade. Em poucos anos, o território moscovita multiplicou-se. Fortaleceu o Kremlin com muralhas de carvalho, ergueu os primeiros templos de pedra, a Catedral da Dormição, o Arcanjo Miguel, a Igreja de João Clímaco, e transformou Moscou no farol que atraía artesãos, mercadores e boiardos de toda a Rússia. Seu golpe mais audacioso, porém, foi religioso. Convenceu o metropolitano Pedro a transferir a sede de Vladimir para Moscou. A partir de então, a cidade não foi apenas o centro político do Nordeste, tornou-se seu coração espiritual. E com a bênção da Igreja, nenhum rival poderia questionar sua supremacia. Seus sucessores, Simeão, o Orgulhoso, e Ivan, o Vermelho, seguiram o legado. Simeão governou com mão de ferro, subjugando irmãos e vizinhos. Ivan, frágil e doente, deixou o poder nas mãos dos boiardos. Mas o destino não lhes concedeu tempo. Em 1353, a peste negra varreu a Rus, ceifando Simeão, seus filhos e seu irmão Andrei. Ivan, o Vermelho, resistiu mais 6 anos, o suficiente para deixar um herdeiro de 9 anos, Dmitri. Tver viu sua chance. Com o apoio de Algirdas, grão-príncipe da Lituânia, casado com uma princesa tveriana, tentou reconquistar o Yarlik. Mas os boiardos moscovitas, liderados pelo metropolitano Aleixo, resistiram. E quando Dmitri amadureceu, não apenas defendeu seu trono, expandiu o anexo Gali, Starodub, Dmitrov, submeteu Rostov e Yaroslavo. A Rússia começava a se reunificar. Enquanto isso, a ordem enfraquecia. Divisões internas e disputas dinásticas abriam brechas. Mamai, um general ambicioso, usurpou o poder no oeste do Uluzi, em 1378, enviou um exército contra Dmitri. Na Batalha do Rio Voza, os russos venceram. Mamai não perdoaria a humilhação. 2 anos depois, no campo de Kulikovo, às margens do Don, decidiu-se mais do que uma batalha, decidiu-se um futuro. Mamai reunirá uma horda colossal, tártaros, mercenários caucasianos, genoveses do Crimeia, talvez até lituanos. Dmitri, por sua vez, unir os príncipes russos sob uma bandeira comum. Em 8 de setembro de 1380, o chão tremeu. E quando a poeira baixou, a vitória era russa. Dmitri ganhou um novo nome, Donskoy. Kulikovo não quebrou as correntes da horda. 2 anos depois, Tokhmich saquearia Moscou, reimpondo a tributação. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez em séculos, a Rússia olhava para o horizonte e via não um destino de servidão, mas uma possibilidade, a liberdade. E enquanto a sombra tártara ainda se estendia sobre a terra, Moscou continuava seu trabalho silencioso. Vasily I, filho de Donskoy, anexou Nizhny Novgorod, Murom, Tarusa. Resistiu à Lituânia, que já engolira grande parte das terras ocidentais da Rússia. Seu filho, Vasily II, o Cego, sobreviveu a uma guerra civil sangrenta, traído por tios e primos, cego por um golpe de faca, 2 vezes deposto. Mas no fim, permaneceu de pé. Porque Moscou não era mais um principado. Era um império em gestação. Não como vencedor por acaso, mas como arquiteto de um destino inevitável. Até meados do século XV, o Principado de Moscou já dominava a maior parte da Rússia Nordeste. Tver, Ryazan, Novgorod e Pskov ainda resistiam como enclaves de autonomia, mas até eles, reconhecendo a força irresistível da nova ordem, curvavam-se perante a supremacia moscovita. A era da fragmentação chegava ao fim. A hora da unidade soara. E foi Ivan III, filho de Vasily II, o Cego, conhecido pela história como Ivan, o Grande, quem forjou essa unidade com mão de ferro e visão de estadista. 43 anos de reinado, de 1462 a 1505, bastaram para transformar um principado regional em um império comparável às maiores potências europeias. Não por conquista abrupta, mas por estratégia implacável.
Em 1463, Yaroslavo caiu sob seu cetro. Em 1471, Rostov, orgulhosa em sua antiguidade, dobrou-se à sua vontade. Mas foi Novgorod, a rica república mercantil, o verdadeiro troféu de sua ambição. Novgorod, com suas riquezas e sua liberdade, era o último bastião de um mundo que Moscou já não tolerava. A elite novgorodiana, temendo a sombra que se estendia desde o Kremlin, buscou refúgio nas promessas do grão-duque lituano Casimiro. Um erro fatal. Ivan não precisava de mais do que um pretexto. Em 1471, suas tropas marcharam sobre a cidade. O primeiro cerco terminou em um acordo frágil, mas em 1478, aproveitando as divisões internas, o grão-príncipe voltou. Desta vez, não houve negociação. O sino do Veche, símbolo da liberdade novgorodiana, foi arrancado de sua torre e levado a Moscou como despojo de guerra. Milhares de boiados e mercadores foram deportados, suas terras distribuídas aos servidores leais ao trono. A última grande república da Rus ruía e, com ela, o último suspiro de autonomia regional. Tver, a rival histórica, caiu em 1485. Seu príncipe, Mikhail Borisovich Zovovichoribo, casara-se com uma neta de Casimiro, como se um casamento pudesse deter o destino. Ivan não hesitou, Mikhail fugiu para a Lituânia, e Tver foi engolida pelo Estado moscovita. Mas foi contra a horda que Ivan escreveu seu nome na história com letras de fogo. Por séculos, a Rus sangrara sob o jugo tártaro. Ivan III não o quebrou de uma só vez, ele o estrangulou lentamente. Reduziu a tributação até torná-la simbólica. Quando, em 1480, o Khan exigiu o pagamento integral, Ivan recusou. O exército da horda avançou até o rio Ugra, onde as tropas russas os aguardavam. Por semanas, os tártaros tentaram cruzar o rio, mas a disciplina dos moscovitas e o inverno que se aproximava os paralisaram. Em 11 de novembro, Ama recuou. Sem uma batalha. Sem derramamento de sangue. O jugo de 240 anos estava quebrado não pelo estrondo das espadas, mas pela vontade inquebrantável de um homem que entendia que os impérios não se constroem apenas com guerras, mas com cálculo frio e paciência de aço. Enquanto as fronteiras se expandiam, Ivan III tecia as estruturas do poder absoluto. Os boiados viram suas votinas, terras hereditárias, confiscadas e substituídas por pomechia, feudos condicionais, concedidos apenas em troca de serviço leal. Nascia uma nova classe, a nobreza servil, espinha dorsal do Estado centralizado. O casamento com Sofia Paleóloga, sobrinha do último imperador bizantino, não foi mero capricho dinástico. Era uma declaração. Com a queda de Constantinopla em 1453, Moscou herdava o manto de Roma e Bizâncio, a terceira Roma, bastião da ortodoxia, farol da cristandade contra o ocidente herético. Em 1497, o Sudebnik, o novo código legal, foi promulgado. Os camponeses, antes livres para mudar de senhor, agora só podiam fazê-lo uma vez por ano, na semana do dia de São Jorge, 26 de novembro, e mesmo assim pagando uma taxa pelo direito de saída. Era o primeiro passo rumo à servidão, a base econômica sobre a qual o império seria erguido. Os prikazes, ministérios especializados, surgiram para administrar finanças, exército, terras e relações exteriores. O título de Ivan mudou, já não era apenas Grão-Príncipe de Moscou e de toda a Rus. Agora, nos documentos oficiais, ele era Gosudar soberano. E nas cartas aos estrangeiros, ousava assinar como Tsar, equiparando-se aos imperadores do Sacro Império e aos Césares de outrora. Até o símbolo do poder foi reinventado. O bicéfalo águia bizantina, emblema de um império caído, tornou-se o brasão de Moscou, ao lado de São Jorge matando o dragão, uma fusão de herança e ambição. E o Kremlin, antes uma fortaleza de pedra branca desgastada pelo tempo, renasceu em tijolo vermelho sob as mãos de mestres italianos como Aristotele e Fioravante. Catedrais imponentes, a Dormição, a Anunciação, o Arcanjo, ergueram-se como monumentos à nova ordem. A Granovitaia Palata, sala do trono, brilhava com o esplendor que só um império em ascensão poderia ostentar. Quando Ivan III morreu, em 1505, deixou um legado que seu filho, Vasily III, não demoraria a expandir. Em 1510, Pskov, a última república do Veche, foi incorporada. Em 1521, Riaza, o último principado independente, seguiu o mesmo caminho.
Os últimos udéus, feudos semi-autônomos, foram abolidos, e uma linha defensiva foi erguida contra os tártaros da Crimeia, uma barreira de fortificações e florestas derrubadas para deter as incursões do sul. A unidade política estava quase completa. Mas a verdadeira prova viria com a unificação das leis, da economia e das almas. E esse fardo recairia sobre os ombros de um homem cujo nome ainda hoje ecoa como um aviso e uma lenda, Ivan, o Terrível. Não bastava unificar o território, era preciso forjar um Estado capaz de resistir ao tempo e aos inimigos. E Ivan IV, com mão de ferro e visão implacável, lançou as bases de uma Rússia que não mais se curvaria aos caprichos dos canatos nem às intrigas dos boiardos. Entre 1549 e 1560, uma série de reformas abalou os alicerces do antigo sistema, transformando a desordem feudal em uma máquina de guerra e administração centralizada. O primeiro golpe foi dado com a convocação do Zenski Sobor em 1549, uma assembleia sem precedentes, onde boiardos, clero, mercadores e até representantes dos camponeses mais abastados se reuniram para redigir um novo Sudebnik, o código legal que substituiria as leis fragmentadas do passado. Não era apenas um conjunto de artigos, era a declaração de que a justiça agora emanava de um único trono, não dos caprichos locais. Pouco depois, as reformas Gubnaya e Zenskaya descentralizaram o poder judicial, mas sob controle estrito. Em cada uez, distrito, nobres eleitos e burgueses ricos assumiram funções antes monopolizadas pelos boiardos, enquanto o czar observava, garantindo que nenhuma lealdade se desviasse de Moscou. A economia também foi posta a serviço do Estado. Em 1550, uma reforma monetária unificou o sistema de moedas, eliminando a anarquia de cunhagens regionais que sufocava o comércio. No mesmo ano, a serviço de Luzenaia tornou-se obrigatória. Todo nobre, a partir dos 15 anos, deveria servir nas fileiras do exército, fornecendo homens e armas proporcionais às suas terras. Não era um pedido, era um decreto. A Rússia precisava de soldados, não de senhores ociosos. Mas foi no campo de batalha que Ivan provou seu gênio estratégico e sua sede de vingança histórica. Os fragmentos da Horda Dourada ainda sangravam as veias do país. Kazan, Astracan e a Crimeia, herdeiros do jugo tártaro, eram feridas abertas no flanco sul. Em 1552, após anos de cerco e traição, as muralhas de Kazan ruíram. 4 anos depois, Astracan caiu sem resistência. O Volga, a artéria comercial que ligava o Mar Cáspio ao Báltico, estava finalmente sob controle russo. A Basquíria se juntou voluntariamente ao Império, e as caravanas de Pérsia, Bucara e Cáucaso começaram a fluir para Moscou, carregando seda, especiarias e ouro. O Ocidente, porém, revelou-se um osso mais duro. Em 1558, Ivan declarou guerra à Ordem Livônica, um estado cruzado decadente que bloqueava o acesso russo ao Báltico. No início, a vitória parecia certa, Narva foi tomada, Derb, Tartu, caiu, e em 2 anos, a Ordem foi esmagada. Mas então a Polônia, a Lituânia, a Suécia e a Dinamarca entraram na dança, dividindo a Livônia como abutre sobre uma carcaça. O que deveria ser uma campanha relâmpago tornou-se um pântano de 25 anos, a Guerra Livônica, onde a Rússia, apesar de heroísmos como a defesa de Pskov, acabou derrotada. O Báltico permaneceu um sonho adiado, uma ferida que só seria fechada 1 século e meio depois, por Pedro, o Grande. Enquanto os exércitos sangravam nas fronteiras, algo apodrecia no coração do poder. A Rada escolhida, o círculo de conselheiros que havia guiado os primeiros anos de Ivan, homens como Alexia Daev e o padre Sylvester, tornou-se um fardo. O czar, cada vez mais paranoico, via traição em cada conselho, fraqueza em cada derrota. Em 1560, Adaev foi exilado, Sylvester, preso. A peste de 1562, que ceifou dezenas de milhares, foi interpretada como um castigo divino e Samuan tinha que pagar. Então veio o golpe de 1564. Sem aviso, Ivan abandonou Moscou, instalando-se na Sloboda de Alexandro, uma fortaleza a 100 quilômetros da capital. De lá, enviou 2 cartas, uma aos boiardos e ao clero, acusando-os de traição, outra ao povo, jurando proteção se os seguissem. Era um teatro de terror calculado. Moscou, em pânico, suplicou seu retorno. Ivan voltou, mas com condições: o direito de executar traidores sem julgamento e a criação da Oprishtina, um estado dentro do estado. A Rússia foi dividida em 2, a Oprishtina, terra do czar, onde reinava o terror, e a Zenchina, o resto do país, administrado pelos boiardos sobreviventes.
Os oprichiki, a guarda pessoal de Ivan, vestidos de negro, com cabeças de cães e vassouras amarradas aos selins, símbolos de quem devoravam os traidores e varriam a deslealdade, tornaram-se os carrascos de uma purga sem precedentes. Milhares foram executados, boiardos das famílias Belsky, Vorotinsky, Obolensky, o próprio primo do czar, Vladimir Staritsky, e até o metropolita Filipe, que ousou condenar os excessos. O auge da loucura veio em 1570, quando Ivan marchou sobre Novgorod, acusando a cidade de conspirar com a Polônia. Durante semanas, os oprichiki saquearam, estupraram e massacraram. Estimativas variam entre 3.000 e 15.000 mortos. Novgorod, já enfraquecida desde os dias de Ivan III, nunca se recuperou. Em 1572, tão abruptamente quanto começou, a Oprishtina foi abolida. O termo foi proibido sob pena de morte. Mas o dano estava feito, a nobreza tradicional estava dizimada, as terras, devastadas, e a economia, em ruínas. O que restava era um país esvaziado não apenas de pessoas, mas de confiança. Os últimos anos de Ivan foram marcados por derrotas humilhantes, a perda da Livônia, incursões crimeias que queimaram até os arredores de Moscou, e tragédias pessoais. Em 1581, em um acesso de fúria, ele matou seu herdeiro, o tsarevich Ivan, com um golpe de cetro na têmpora. O império, que deveria ser eterno, agora tremia. Fiodor, o filho sobrevivente, era doente e fraco e Dmitri, o caçula, era considerado ilegítimo pela igreja. E no entanto, quando Ivan, o Terrível, morreu em 1584, deixou uma Rússia transformada. Os kanatos de Kazan e Astrakhan estavam incorporados. A Sibéria começava a ser conquistada. O autocratismo, o poder absoluto, divino, incontestável do czar, estava consolidado. As classes sociais foram institucionalizadas, cada grupo, dos boiardos aos servos, sabia seu lugar e seus deveres. A semente do império futuro estava plantada, mesmo que regada com sangue. Seu sucessor, Fiodor I, foi uma sombra no trono. Doente, devoto e indiferente ao poder, ele deixou as rédeas nas mãos de seu cunhado, Boris Goduno, um homem que, ironicamente, havia sobrevivido a Oprishtina para se tornar o verdadeiro governante da Rússia. Goduno, um administrador brilhante, tentou reconstruir o que Ivan destruíra, estabilizou a economia, fortaleceu as fronteiras do sul com novas fortalezas, Voronezh, Belgorod, Oskol, e, em 1595, recuperou cidades perdidas para a Suécia no Tratado de Teusina. Mas seu legado mais duradouro e sinistro foi amarrar o camponês à terra. Os decretos de 1581, anos proibidos, e 1597, anos de busca, proibiram os servos de deixar seus senhores, estabelecendo as bases para a servidão que definiria a Rússia pelos próximos séculos. Ivan, o Terrível, havia morrido. Mas a Rússia que ele forjou, implacável, expansiva, disposta a pagar qualquer preço pela grandeza, estava apenas começando a mostrar seus dentes. O trono de Boris Goduno, construído sobre cinzas e promessas, desabou sob o peso de sua própria ambição. A fome que assombrou a Rússia entre 1600 e 1603 não foi apenas uma calamidade natural, foi o veredicto de um reino esgotado por décadas de tirania, guerras e intrigas. Os campos secos e os celeiros vazios gritavam o que o povo sussurrava: a dinastia Rurik, que governara por 7 séculos, havia se extinguido sem glória, e seu último herdeiro, Fyodor Ivanovich, levará consigo a ilusão de estabilidade. Quando Goduno morreu em 1605, sua coroa já estava envenenada pela traição, e seu cadáver mal esfriara quando as portas de Moscou se abriram para um fantasma. O homem que se apresentava como Dmitri, o czarevich milagrosamente salvo do assassinato em Uglitch, não era um salvador, era um espelho das fraturas de um império. Leche Dmitrii, como a história o chamaria, não precisava ser real para ser perigoso. Bastava que a Rússia, exausta e faminta, quisesse acreditar nele. Os boiardos, sempre prontos a trocar de lado quando o vento mudava, ajoelharam-se diante do impostor. Os camponeses, esmagados pela servidão, viram nele a promessa de um czar que quebraria suas correntes. Até a igreja, dividida entre lealdades, hesitou. Quando Leche Dmitri entrou em Moscou em junho de 1605, sua procissão foi uma farsa trágica, um usurpador coroado entre vivas e murmúrios, enquanto as sombras de Ivan, o Terrível, e de Goduno observavam do além. Mas a Rússia não perdoa falsos messias. Em menos de um ano, o Salvador foi arrastado para fora do Kremlin por uma turba enfurecida, seu corpo mutilado e queimado, as cinzas atiradas ao vento como um aviso.
No seu lugar, subiu ao trono Vasily Shuisky, um boiardo astuto, mas um governante fracassado. Seu reinado foi um incêndio que consumiu o pouco que restava da ordem. Ivan Bolotnikov, um ex-escravo transformado em líder rebelde, marchou sobre Moscou à frente de um exército de desesperados, camponeses com foices, cossacos com sabres, nobres menores traídos pelas promessas do czar. Eles quase tomaram a cidade. Quase. Quando Bolotnikov foi capturado e afogado em um barril, seu grito de revolta ecoou como um presságio: a Rússia não aguentaria outra traição. E então veio o segundo impostor. Lecha Dmitri II, o ladrão de Tushino, nem sequer se deu ao trabalho de fingir semelhança com o czarevich morto. Era uma marionete grotesca, um fantoche nas mãos dos magnatas poloneses que, enquanto isso, devoravam as terras russas pedaço por pedaço. O país rachou como gelo sob botas pesadas. O norte reconhecia Shuisky e o sul, o falso Dmitri, o oeste, já ocupados pelos poloneses, o leste, abandonado à própria sorte. Os suecos, sempre ávidos, tomaram Novgorod. A fome voltará. As cidades ardiam. E no meio desse caos, a Boiar Duma, cega pelo medo, cometeu o erro final, abriu as portas do Kremlin para um exército estrangeiro. Quando os boiardos convidaram o príncipe polonês Władysław para o trono russo em 1610, não era uma aliança, era uma rendição. Mas a Polônia não queria um fantoche, queria um império. Sigismundo III, rei polonês, sonhava com uma Rússia católica, reduzida a uma província. Enquanto isso, os suecos sonhavam com o Báltico, os cossacos com saque, e os camponeses, apenas com pão. A Batalha de Kluchino, em junho de 1610, selou o destino de Shuisky. Suas tropas, uma mistura desorganizada de russos e mercenários suecos, foram esmagadas pelos poloneses de Zolkiewski. 2 meses depois, o czar deposto era arrastado para um mosteiro, sua barba cortada como símbolo de sua vergonha. A Rússia, então, não tinha mais czar. Não tinha exército. Não tinha esperança. Só restava uma coisa: a memória do que significava ser russo. E foi essa memória que acendeu a faísca em um homem acorrentado nas masmorras do Kremlin. Do cativeiro, o patriarca Germogen, com a voz rouca pela tortura, lançou um grito que atravessou a terra queimada: que o povo se levante pela fé e pela pátria. Suas palavras caíram como brasas em palha seca. Em Ryazan, o primeiro levante falhou, afogado em sangue e desconfiança, os cossacos traíram os nobres abandonaram os camponeses. Mas em Nizhny Novgorod, um homem comum, o comerciante Kuzma Minin, entendeu o que ninguém mais havia compreendido: a Rússia não seria salva por exércitos, mas por uma ideia. Vendamos nossas casas, nossas esposas, nossos filhos, mas salvemos a pátria, clamou ele. E o povo ouviu. Quando segundo Polchenie, o exército do povo, marchou sobre Moscou em 1612, não era apenas uma força militar. Era a Rússia renascendo de suas próprias cinzas. Sob o comando do príncipe Dmitri Pozarsky, ferido mas indomável, e do próprio Minin, cujas mãos de mercador agora empunhavam a sorte de uma nação, eles cercaram o Kremlin, onde os poloneses, citados e famintos, ainda se agarrava à ilusão do poder. Em 22 de agosto, nas planícies diante dos muros de Moscou, o destino da Rússia foi decidido em uma batalha que durou horas, mas ecoaria por séculos. Os poloneses de Chodkiewicz foram quebrados. O Kremlin caiu em outubro. E em 4 de novembro, quando a última bandeira estrangeira foi arrancada das torres do czar, a Rússia soube, havia pagado o preço pela sobrevivência. Mas a vitória não trouxe paz. O país estava de joelhos, as cidades, destruídas, os campos, abandonados, o tesouro, vazio. E no trono, um jovem de 100 anos, Mikhail Romanov, coroado em meio a ruínas, com a sombra de 3 séculos de poder dinástico pesando sobre seus ombros frágeis. A tarefa era impossível: reconstruir um império que havia se desfeito em guerras civis, reconstruir uma economia esmagada pela fome, reconstruir uma identidade dilacerada por traições. Os tratados que se seguiram, Solbovo com a Suécia, Deulino com a Polônia, foram humilhações necessárias. A Rússia perdia territórios, perdia o acesso ao Báltico, perdia o orgulho. Mas ganhava algo mais precioso: tempo. E foi nesse tempo, entre as cinzas do Smutnoy Vremia, que a nova dinastia aprendeu a lição mais cruel de todas: a Rússia não poderia confiar em nobres ambiciosos, nem em camponeses revoltados, nem em aliados estrangeiros. Se quisesse sobreviver,
Teria que se tornar algo que nem Ivan, o Terrível, nem os Rurikovich haviam imaginado, não apenas um império, mas uma fortaleza. Uma nação onde o czar não governava apenas pela espada, mas pela fé, onde a servidão não era uma maldição, mas o cimento de uma ordem indestrutível, onde cada traição, cada guerra, cada fome seria lembrada não como fracasso, mas como prova de que a Rússia era eterna. Os Romanov haviam chegado. E eles não cometariam os mesmos erros. A terra, outrora concedida como recompensa pela lealdade, agora se transformava em herança inalienável, e os nobres, ávidos por perpetuar seu poder, lutavam para torná-la propriedade eterna de suas linhagens. Os camponeses, acorrentados à gleba, sonhavam com a liberdade que lhes fora roubada. As cidades sufocavam sob o peso de tributos e obrigações. Os cossacos, indomáveis, recusavam-se a curvar a cerviz diante de Moscou. E no centro desse turbilhão, o governo dos Romanov tecia sua teia, ora cedendo aos boiardos, apertando ainda mais as correntes da servidão, ora tentando conter a hemorragia de almas que fugiam para as fronteiras, onde a lei do czar mal ecoava. Mas havia algo novo no ar. O Zemsky Sobor, aquelas assembleias que Ivan, o Terrível, convocara como mero teatro de poder, ganhavam vida sob Miguel I. Não mais um espetáculo ocasional, mas um órgão permanente, onde boiardos, clérigos, mercadores e até cossacos, menos os servos, é claro, debatiam o destino do império. Cada decisão, cada guerra, cada lei era forjada ali, entre vozes discordantes e interesses em conflito. Quando Miguel morreu, em 1645, deixou um legado ambíguo, um estado mais centralizado, mas também um barril de pólvora prestes a explodir. Seu filho, Alexis, herdou o trono e a tempestade. Em 1649, o Sobornoio Luzenii, o grande código legal, foi promulgado, e com ele, a sentença final para os camponeses, o prazo para caçar fugitivos tornou-se eterno. Não havia mais escapatória. Os que ousassem romper suas correntes seriam perseguidos sem piedade, arrastados de volta como gado rebelde. E não eram só os servos, os Posadski e Liudi, os homens das cidades, viram-se igualmente aprisionados, proibidos de migrar ou comerciar além de seus limites. A Rússia tornava-se uma prisão de pedra e papel. A opressão, como sempre, gerou revolta. Em 1648, Moscou ardeu em chamas, não pelo fogo, mas pela fúria do povo. Os motins espalharam-se como peste, Pskov, Novgorod, Ustюг. 12 anos depois, foi a vez de Stepan Razin, o cossaco do Don, erguer a bandeira da rebelião. Seu exército de deserdados, servos fugidos e aventureiros varreu o Volga, saqueando cidades e proclamando um mundo sem czares. Por um momento, pareceu que a própria terra tremia. Mas a resposta de Moscou foi implacável, forças, chicotadas e fogueiras apagaram o sonho de Razin no sangue. Enquanto o império sufocava suas entranhas, outra fratura se abria, desta vez, no coração da fé. O patriarca Nikon, ambicioso e intransigente, decidiu que a Rússia deveria curvar-se aos rituais gregos, corrigindo séculos de tradição eslava. Para muitos, era uma blasfêmia. Os Starovieri, os velhos crentes, recusaram-se a aceitar a reforma. Em 1666, o concílio os amaldiçoou, jogando-os nas margens da heresia. Mas a maldição não os silenciou, eles resistiram, escondidos nas florestas, nos mosteiros secretos, nas comunidades que desafiavam o Estado e a Igreja. O cisma não era apenas religioso, era uma ferida aberta no tecido da nação, cujas cicatrizes sangrariam por séculos. No palco externo, a Rússia de Alexis movia suas peças com uma mistura de audácia e hesitação. A Polônia, que há décadas devorava terras russas, tornou-se o alvo. Em 1632, a guerra reacendeu-se, mas o Tratado de Polanol, 2 anos depois, foi um acordo amargo. Algumas migalhas foram recuperadas, Serpês, algumas fortalezas, mas Smolensk e as terras de Chernigo-Severia permaneceram nas mãos dos poloneses. A humilhação doeria até que a sorte virasse. E ela virou em 1654. Bogdan Khmelnytsky, o hetman cosaco, ergueu a Ucrânia contra Varsóvia, e sua escolha foi clara: melhor a mão de ferro de Moscou do que o jugo polonês. Na Rada de Pereyaslav, os cossacos ajoelharam-se perante os emissários do czar. A Ucrânia do Dniepr tornava-se russa. 13 anos de guerra se seguiram, mas quando a poeira baixou, o Tratado de Andrusovo selou a vitória. Smolensk, Chernigo, e a margem esquerda do Dniepr, incluindo Kiev, a mãe das cidades russas, finalmente voltavam ao seio do império. Mas o sul era outra história.
O Kanato da Crimeia, vassalo dos otomanos, ainda ameaçava as fronteiras. Em 1667, Moscou tentou plantar sua bandeira no Cáucaso Norte, erguer uma fortaleza no Don. Falhou. As estepes eram vastas demais, os tártaros rápidos demais, e a Turquia, uma sombra sempre presente. Ainda assim, o império não parava. A Sibéria, conquistada pelo sangue de Ermak, agora se rendia aos mapas. Tomsk, Krasnoyarsk, Yakutsk, Irkutsk, nomes que soavam como tambores de guerra, marcando o avanço implacável dos Zemlyoprokords, aqueles exploradores que não conheciam limites. Em 1649, Semyon Dezeu navegou por águas desconhecidas e descobriu o estreito que um dia levaria o nome de outro homem em Bering. O Pacífico estava ao alcance. Mas o Amur resistiu. Erofeichabarov, audacioso, tentou dominar suas margens, só para esbarrar nos Manchus, que já engoliam a China. Em 1689, o Tratado de Nerchinsk forçou a Rússia a recuar. O Império aprendia, à custa de sangue e concessões, que até mesmo seus braços mais longos tinham limites. Quando Alexis morreu, em 1676, deixou um império maior, mas também mais fraturado. Seu filho mais velho, Fyodor, apesar da saúde frágil e dos poucos anos, provou ser um estrategista. Em 1682, com um golpe de caneta, aboliu o Mestnichestvo, aquele sistema podre que distribuía cargos não por mérito, mas por linhagem. De repente, a nobreza viu-se obrigada a competir, a provar seu valor. Era o primeiro raio de uma tempestade maior. Mas Fyodor não viveu para ver o temporal. Sem herdeiros, deixou um vácuo. 2 irmãos disputavam o trono, Ivan, de 16 anos, filho da primeira esposa de Alexis, e Pedro, de apenas 10, filho da segunda. A Boiar Duma, temendo o poder dos Miloslask, o clã da mãe de Ivan, coroou Pedro. Mas Sofia, irmã de Ivan, não aceitaria a derrota. Com os Streltsy, os temíveis mosqueteiros, a seu lado, orquestrou um golpe. O resultado: um trono dividido, 2 czares, uma regente. Sofia governaria por 7 anos, e seu reinado seria de fogo. Em 1686, a Polônia, finalmente exausta, assinou a paz eterna, Kiev, Smolensk, a Ucrânia do Dniepr, tudo confirmado como russo. Sofia então voltou seus olhos para o sul, uniu-se à Liga Sagrada, uma aliança de austríacos, venezianos e poloneses, contra os otomanos. 2 campanhas contra a Crimeia foram lançadas. 2 vezes, o deserto e a peste derrotaram os exércitos russos antes que os canhões pudessem falar. Mas o importante era o símbolo: a Rússia já não se contentava em defender, agora, atacava. Até que, em 1689, Pedro cresceu. Com 17 anos, e o apoio dos regimentos Novogostroia, aqueles soldados treinados à maneira europeia, derrubou Sofia. A irmã foi trancafiada em um convento. Ivan, doente e frágil, permaneceu como czar nominal até sua morte em 1696. Mas todos sabiam, a era de Pedro havia começado. E com ela, uma Rússia que o mundo ainda não conhecia. Pedro não se limitou a forjar exércitos, ele recriou a própria essência da Rússia. A base de seu poder militar era o recrutamento obrigatório, cada grupo de famílias camponesas devia ceder um homem, para sempre. Os oficiais, por sua vez, eram extraídos da nobreza, agora obrigada a servir até a morte. Mas a guerra exigia mais do que soldados, exigia inteligência. Por isso, Pedro investiu no que poucos monarcas ousavam priorizar: o conhecimento. Sob seu cetro, nasceram escolas que mudariam o destino do império: matemática para calcular trajetórias de canhão, navegação para dominar os mares, medicina para salvar soldados, engenharia para erguer fortalezas. Academias militares brotaram como arsenais do saber. E em 1725, coroando esse projeto, surgiu a Academia de Ciências, um farol em meio à ignorância que ainda envolvia grande parte da Europa Oriental. A Igreja, outrora poder paralelo ao trono, foi domada. Sem eleger um novo patriarca após a morte de Adriano em 1700, Pedro substituiu o poder eclesiástico por um instrumento de Estado, um conselho controlado por um procurador leigo, garantindo que até as orações servissem aos desígnios imperiais. Mas a revolução de Pedro não parou nos campos de batalha ou nos salões de estudo. Ela invadiu os lares, as ruas, a própria alma russa.
Por decreto, os boiardos trocaram seus longos caftãs por casacas europeias, as barbas, símbolo de piedade ortodoxa, caíram sob a navalha. As assembleias, salões onde nobres e damas se misturavam em danças e conversas, tornaram-se obrigatórias, impondo uma sociabilidade que a Rússia tradicional repudiava. Até o alfabeto foi reformado, o pesado eslavonico eclesiástico deu lugar a um traçado civil, ágil, feito para ordens militares e contratos comerciais. O tempo, antes contado desde a criação do mundo, passou a girar em torno do nascimento de Cristo. E o Ano Novo, que os russos celebravam em setembro, foi transferido para 1º de janeiro, uma quebra simbólica com o passado, um alinhamento forçado com a Europa que Pedro tanto admirava e temia. No entanto, nenhum de seus sonhos brilhava mais do que o Báltico. Sem acesso aos mares quentes, a Rússia sufocava, dependente de rotas congeladas ou de portos alheios. A Suécia, então potência dominante no norte, bloqueava esse destino. Em 1700, Pedro declarou guerra. O primeiro embate, em Narva, foi um desastre. Os suecos esmagaram o exército russo em formação, deixando milhares de mortos no gelo. Mas enquanto os boiardos murmuravam sobre a loucura do czar, Pedro via na derrota uma lição. Não recuou. Não negociou. Em vez disso, reconstruiu suas forças com uma obstinação que assustava até seus generais. Pouco a pouco, a maré virou. A Ingermanlândia, terra estratégica onde hoje se ergue São Petersburgo, caiu. E em 1703, nas margens pantanosas do Neva, Pedro cravou os alicerces de uma cidade impossível, uma capital nascida da vontade pura, desafiando a geografia e a lógica. Não seria apenas uma fortaleza, seria a janela da Rússia para o Ocidente, um monumento ao futuro que ele mesmo esculpia. A guerra arrastou-se por 2 décadas, mas o golpe final veio em Poltava, em 27 de junho de 1709. Ali, o exército sueco, até então invencível, foi aniquilado. Carlos XII, o rei que sonhara dominar a Europa Oriental, fugiu humilhado. As batalhas seguintes, no Cabo Gangut, 1714, e na ilha de Grengam, 1720, consagraram a supremacia do novo poder naval russo. Quando o Tratado de Nystad foi assinado em 1721, o mapa havia mudado para sempre. Livônia, Estônia, Ingermanlândia e parte da Carélia, incluindo a joia de Viborg, agora pertenciam à Rússia. O império que herdara um território fechado em si mesmo emergia como potência europeia, com bandeira hasteada de Riga a Reval. Mas Pedro não se contentava com um só mar. Seu olhar já mirava o sul. A Turquia e a Pérsia eram os próximos alvos. Em 1695-96, suas tropas tomaram Azov, a fortaleza otomana que guardava o Don, mas a campanha do Prut em 1711 quase terminou em catástrofe. Cercado, sem suprimentos, Pedro foi forçado a devolver a praça e a queimar seus navios para escapar. A lição foi clara: o império ainda não estava pronto para desafiar a Sublime Porta. Já a Pérsia, enfraquecida por guerras internas, ofereceu uma oportunidade. Entre 1722 e 1723, as tropas russas avançaram pelo Cáucaso, anexando as costas ocidental e meridional do Mar Cáspio, com suas pérolas, d.i. Mais uma vez, Pedro estendia as fronteiras da Rússia, desta vez até as portas da Ásia. Suas reformas, no entanto, tinham um preço. A modernização não era um presente, era um tributo sangrento. Para sustentar exércitos, frotas e a construção de São Petersburgo, onde milhares de servos morriam afogados na lama ou esmagados por blocos de granito, o czar espremeu o país até o osso. Os impostos quadruplicaram. A Podunaja Podar, o imposto per capita que atingia todo homem em idade produtiva, e muitos além dela, transformou a vida camponesa em uma luta pela sobrevivência. Vilarejos foram esvaziados para alimentar canteiros de obras, famílias inteiras pereceram em estradas ou fortalezas, vítimas do frio, da fome ou do chicote dos feitores. A Rússia de Pedro era uma gigantesca máquina de guerra, e suas engrenagens moíam pessoas. Não surpreende que a revolta borbulhasse. Em 1705, Astraca explodiu em fúria contra os recrutamentos forçados e os novos impostos. Em 1707, foi a vez dos cossacos do Don, liderados por Kondrat Bulavin, erguerem-se em armas. Um ano depois, os camponeses das minas dos Urais pegaram em foices contra os senhores. Todas as rebeliões foram afogadas em sangue. Pedro não tolerava dissensão, para ele, a ordem era o preço do progresso.
Quando morreu, em 28 de janeiro de 1725, depois de salvar marinheiros afogados nas águas geladas do Neva, um gesto que selou sua lenda, deixou um império transformado, e um vácuo de poder. Sem herdeiro designado, a Rússia mergulhou no que a história chamaria de época dos golpes palacianos, 40 anos de intrigas, assassinatos e trocas de trono orquestradas pela Guarda Imperial. Sua viúva, Catarina I, de 1725 a 1727, reinou como fantoche nas mãos de Alexandre Menshikov, o antigo sapateiro tornado príncipe. Após sua morte, o neto de Pedro, Pedro II, de 1727 a 1730, foi manipulado pelos Dolgorukov até morrer de varíola aos 14 anos, sem deixar descendência. A nobreza, então, tentou impor limites ao poder absoluto. Em 1730, elegeram Ana Ioannovna, duquesa da Curlândia e sobrinha de Pedro, sob a condição de que assinasse as condições, um documento que a impedia de declarar guerras, criar impostos ou promover nobres sem consentimento. Ana rasgou o papel assim que a guarda a aclamou imperatriz. O Verkhovny Tayny Sovet, Conselho Secreto Supremo, foi dissolvido e seus membros, exilados ou executados. Em seu lugar, instaurou-se a Bironoshina, assim chamada pelo favorito da czarina, Ernest Biron, uma era de terror onde estrangeiros como ele dominavam a corte, a Tainaia Cancelaria, chancelaria secreta, caçava suspeitos de deslealdade, e a nobreza russa assistia, humilhada, ao saque de seu país por aventureiros bálticos. Mas até Ana, em sua crueldade, cedeu a uma pressão. Em 1736, limitou o serviço militar dos nobres a 25 anos, aliviando o fardo que Pedro havia imposto. Sua morte, em 1740, deixou no trono um bebê, Ivan VI, com Biron como regente até que, em 1741, outro golpe trouxe ao poder a filha mais carismática de Pedro, Elizabeth. Seu reinado, de 1741 a 1761, seria um sopro de ar francês nos salões congelados de São Petersburgo. Elizabeth, que falava melhor francês do que russo, revogou as obrigações mais opressivas da nobreza, devolveu-lhes privilégios e encheu a corte de bailes e óperas. Mas seu maior legado foi militar. Na Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, os exércitos russos esmagaram a Prússia de Frederico, o Grande, ocupando até Berlim. A vitória, no entanto, evaporou-se com sua morte. Seu sucessor, Pedro III, um alemão que idolatrava Frederico e desprezava tudo que era russo, devolveu as conquistas em troca de um tratado de paz, num gesto que escandalizou a nobreza. Em seus escassos 186 dias no trono, de dezembro de 1761 a junho de 1762, Pedro III ainda teve tempo para assinar o Manifesto da Liberdade Nobre, libertando os aristocratas da servidão estatal, secularizar as terras da Igreja e abolir a temida chancelaria secreta. Mas seu reinado terminou como começou, com traição. Sua própria esposa, Catarina, a futura grande, orquestrou seu assassinato e tomou o poder, enterrando para sempre o último suspiro da dinastia Petroviana direta. Pedro I havia morrido 3 décadas antes, mas sua sombra ainda se estendia sobre o império que construíra, glorioso, brutal e, acima de tudo, inacabado. Seus ataques às tradições russas e à Igreja Ortodoxa haviam unido contra ele a nobreza da capital, a guarda imperial e o alto clero. O último golpe palaciano do século XVIII não demoraria. Na madrugada de 28 de junho de 1762, enquanto o império ainda sonhava com as promessas de Pedro III, um grupo de oficiais liderados por Alexei Orlov e Fyodor Baryatinsky invadiu o palácio de Ropcha. A versão oficial diria que o imperador sucumbira a uma cólica quimérica, mas as marcas de estrangulamento em seu pescoço contavam outra história. Assim, com sangue e ironia, a alemã Sofia de Anhalt-Zerbst, uma princesa sem fortuna nem perspectivas, transformou-se em Catarina II, a Grande, a mulher que governaria a Rússia por 34 anos e elevaria a alturas nunca antes vistas. Europa a chamaria de filósofa no trono. Não era exagero. Catarina devorava Voltaire, correspondia-se com Diderot e sonhava com um império iluminado pelas luzes da razão. Em 1767, convocou a Comissão Legislativa um ambicioso projeto para codificar leis baseadas nos princípios de Montesquieu, divisão de poderes, igualdade perante a lei, abolição da tortura. Seu Nakais, instrução, redigido com esmero, era um manifesto de modernidade. A comissão fracassou em produzir um novo código, mas revelou algo ainda mais valioso, o pulso de uma nação.
Pelas mãos de delegados de todas as províncias, Moscou descobriu as dores de seus servos, as ambições de seus mercadores, os ressentimentos de seus cossacos. Era um retrato cru da Rússia, e Catarina soube usá-lo. O verdadeiro teste veio em 1775, após esmagar a revolta de Pugachov, o cosaco que se proclamou a Pedro III ressuscitado e incendiou as estepes com promessas de liberdade para os servos. A imperatriz entendeu a lição: um império construído sobre a escravidão de milhões era uma bomba-relógio. Reformou as províncias, dividindo a Rússia em 50 governos com estruturas administrativas idênticas, um golpe de gênio burocrático que domou o caos de um território maior que a Europa Ocidental. Mas foi com as cartas patentes de 1785 que Catarina esculpiu seu legado. Para a nobreza, concedeu privilégios nunca antes vistos, isenção de impostos, imunidade a castigos corporais, controle absoluto sobre suas terras e servos. Para as cidades, criou uma oligarquia urbana, onde mercadores, artesãos e intelectuais elegiam seus próprios governos. Era o iluminismo à russa, liberdade para alguns, grilhões para muitos. Sua política externa foi uma sinfonia de conquista. Os turcos otomanos, outrora senhores do Mar Negro, viram suas fortalezas caírem uma a uma. Em 1783, o Kanato da Crimeia, joia cobiçada por séculos, curvou-se sem um tiro, entregando à Rússia o domínio das rotas comerciais do sul. A Geórgia, esmagada entre persas e otomanos, suplicou por proteção. Catarina a acolheu como um troféu, selando a reunificação das terras que outrora formaram a Rússia de Kiev. E quando a Polônia, moribunda e dividida, ruíra sob o peso de suas próprias contradições, foi a imperatriz quem recolheu os despojos: a Bielorrússia, a Ucrânia de direito, a Lituânia, territórios que a história havia roubado da Rússia séculos antes. O mapa do império incharia como nunca, estendendo-se da Báltico ao Cáucaso, dos Urais ao Alasca, onde, em 1784, um punhado de caçadores de peles hasteou a bandeira imperial em terras virgens. Mas havia uma sombra nesse esplendor. Enquanto Catarina escrevia cartas a filósofos franceses sobre a liberdade natural do homem, seus decretos apertavam os grilhões da servidão. Os nobres ganharam o direito de enviar camponeses rebeldes para a Sibéria, as queixas contra os senhores foram proibidas sob pena de chicote. O número de servos explodiu. Entre 1760 e 1800, mais de 50% a mais de almas foram atreladas à terra, transformadas em propriedade. Quando Pugachov marchou com seu exército de desesperados, gritando "mata os nobres", Catarina respondeu com fogo e enforcamentos, mas, no silêncio que se seguiu, concedeu migalhas aos camponeses livres, autogoverno, reservas de grãos para as secas, limites, teóricos, aos abusos. Era a dialética do poder, esmagar a revolta com uma mão, acenar com reformismos com a outra. Sua Rússia era um paradoxo ambulante. Enquanto assinava decretos que sufocavam os servos, financiava escolas, hospitais e o primeiro jornal satírico do Império, Siakayev Siashina, toda sorte de coisas, onde zombava dos próprios cortesãos. Fundou o Instituto Solne para moças nobres, onde futuras damas da sociedade aprendiam francês e geometria, criou abrigos para órfãos e filhos ilegítimos, onde o Estado assumia o papel de pai. Sob seu cetro, Moscou e Petersburgo tornaram-se faróis da cultura. Lomonosov desvendava os segredos da química, Djerjavin compunha odes que faziam tremer os salões, Bachinov e Kazakov erguiam palácios que desafiavam a gravidade. Era a era em que a Rússia aprendia a falar com voz própria, mesclando o rigor europeu à alma eslava, como nas óperas de Fomin ou nos retratos de Rokotov, onde a nobreza posava com a altivez de deuses, mas os olhos traíam a melancolia de um povo ainda em busca de si mesmo. Quando Catarina morreu, em 6 de novembro de 1796, deixou um império maior, mais rico e mais contraditório do que nunca. Seu filho, Paulo I, herdou não só a coroa, mas o ódio por tudo que ela representava. A mulher que o mantivera afastado do poder, que o humilhara com favoritos e intrigas, agora jazia na cripta dos Romanov e ele jurara apagar sua memória. Seu primeiro ato como czar foi exumar os restos de Pedro III, seu pai assassinado, e enterrá-lo ao lado de Catarina, como se a história pudesse ser reescrita com um gesto teatral. Exigiu que a corte se curvasse diante do retrato do pai com a mesma reverência devida à mãe. Revogou leis, perseguiu nobres, sonhou com uma monarquia de ferro, até que, em 1801, seus próprios oficiais o estrangularam no Mikhailovsky Zamok, a fortaleza que ele mesmo mandara construir para se proteger de traições. Com Paulo, morreu a era dos golpes palacianos. Mas nascia outra era, não menos sangrenta, não menos gloriosa.
A Rússia de Alexandre I olharia para o Ocidente com fascínio e desconfiança, enfrentaria Napoleão nos campos de Austerlitz e Borodino, e tentaria, mais uma vez, conciliar o sonho europeu com a realidade de um império construído sobre neve, sangue e uma fé inquebrantável em seu destino. Um império que, ao alvorecer do século XIX, já se afirmava como potência global, mas cujo caminho até ali fora uma epopeia de resistência e reinvenção. Do pequeno principado espremido entre a Horda Dourada e as monarquias europeias, a Rússia transformará-se em colosso estendido dos gelos do Ártico aos mares negros do Cáucaso, das planícies bálticas às costas do Pacífico. Não foi um percurso linear, nem indolor. Invasões estrangeiras, guerras civis, pestes, fomes e catástrofes naturais puseram na beira do abismo mais de uma vez. E, no entanto, contra todas as probabilidades, ela não apenas sobreviveu como emergiu como uma das forças dominantes do planeta. O que forjou esse destino singular? Que alquimia de fatores teceu uma trajetória tão distinta da de qualquer outra nação? Primeiro, o fator geonatural, um desafio e uma bênção. Invernos implacáveis, estações de cultivo breves, territórios desmesurados e escassamente povoados, fronteiras abertas a invasões e um acesso precário aos mares. Tudo isso tornava a defesa e o desenvolvimento econômico uma batalha diária. Mas eram essas mesmas terras infinitas, florestas inesgotáveis, rios navegáveis e riquezas minerais que alimentavam a expansão, o comércio e a autossuficiência. A natureza, aqui, não era cenário, era protagonista, esculpindo um povo resistente e uma economia adaptada à escassez e à abundância em doses extremas. Em segundo lugar, o fator geopolítico, a maldição e a genialidade de estar entre dois mundos. Encravada na encruzilhada da Europa e da Ásia, a Rússia foi condenada, ou abençoada, a uma identidade híbrida. Herdeira de Bizâncio e da Horda, influenciada pela Alemanha, pela França e pela Inglaterra, mas também pelo Islã turco-persa, ela absorveu, rejeitou e reinterpretou cada legado. O resultado? Uma civilização sem paralelos, nem totalmente ocidental em sua estrutura política, nem oriental em seu dogmatismo, mas uma síntese única e muitas vezes explosiva de ambos. O terceiro pilar foi o fator sociopolítico. A tirania da geografia exigia um poder centralizado. Um império desse tamanho, constantemente ameaçado, só poderia ser governado por uma mão de ferro. Daí nasceu o autocratismo russo, não por capricho de czares, mas como resposta brutal à necessidade de coesão. O Estado devorava recursos, e os recursos vinham do povo, impostos esmagadores, servidão, repressão à dissidência. Era o preço da sobrevivência em um mundo onde fraqueza significava aniquilação. A máquina burocrática e militar que daí surgiu foi, ao mesmo tempo, a salvação e a prisão da Rússia. Quarto, o fator externo, séculos de guerra permanente. A oeste, os cavaleiros teutonicos, a Polônia, a Suécia, ao sul, otomanos e tártaros da Crimeia, a leste, os canatos da Horda, depois a China. Cada fronteira era uma linha de fogo, cada paz, um intervalo entre batalhas. Essa realidade forjou uma sociedade militarizada, onde a mobilização total não era exceção, mas regra. A economia girava em torno da defesa, a cultura, em torno da glória ou do luto. Vencer não era opção, era imperativo. Por fim, o fator espiritual, a escolha por Bizâncio em 988 não foi apenas religiosa, mas civilizacional. Quando Constantinopla caiu, Moscou ergueu-se como a terceira Roma, guardiã de uma fé que se confundia com a própria identidade nacional. Daí brotou o messianismo único. A Rússia não lutava apenas por terras, mas por uma missão divina. Esse senso de destino transcendente deu ao povo uma resiliência quase sobre-humana e, às vezes, uma cegueira perigosa diante de seus próprios excessos. Essa combinação de forças, a terra inóspita, a posição geopolítica impossível, o centralismo despótico, as guerras intermináveis e a fé ardente, explica por que a Rússia nunca seguiu o modelo ocidental de feudalismo fragmentado, cidades autônomas ou parlamentarismo precoce. Também explica por que ela escapou do despotismo oriental puro, com sua economia estagnada e seu fanatismo religioso. Ela criou algo distinto, uma civilização que bebia tanto do Volga quanto do Sena, tanto dos estepes quanto dos salões de São Petersburgo, mas que, no fundo, pertencia apenas a si mesma. Nesse caldeirão, a Rússia de Kiev plantou as sementes, a língua, a lei, a cruz ortodoxa. Seu colapso sob os cascos mongóis não foi um fim, mas uma metamorfose. Seus herdeiros, primeiro Vladimir Suzdal, depois Moscou, recolheram esse legado e o moldaram em algo maior.
O Estado moscovita dos séculos XV e XVII dominou a arte de governar vastidões, unificou tribos, domou boiardos, ergueu muralhas contra os tártaros. Mas o custo foi alto, a servidão, a censura, o Estado como o único Deus mortal. Quando Pedro, o Grande, arrancou a Rússia de seu torpor medieval, ele não apenas europeizou as elites, ele lançou o império em uma modernização vertiginosa, mas seletiva. A Rússia ganhou exércitos invencíveis, uma frota, academias de ciência, e uma sociedade ainda mais dividida, onde o brilho de São Petersburgo contrastava com a escuridão dos campos. O século XIX seria o ápice e o abismo dessa trajetória. Após derrotar Napoleão, a Rússia brilharia como nunca. Pushkin, Tolstói, Dostoiévski redefiniriam a cultura universal, cientistas e engenheiros fariam do império uma potência industrial nascente. Mas sob a superfície, as contradições apodreciam. O czarismo, o servo e o chicote já não bastavam para conter um povo que, após ver Paris e Berlim, questionava por que ainda vivia como no tempo de Ivan, o Terrível. Essas tensões, adormecidas por décadas, explodiriam no século seguinte em revoluções que abalariam o mundo. Hoje, ao olharmos para trás, podemos julgar os erros e acertos, as glórias e as barbaridades. Mas ninguém pode negar a grandeza desse percurso, seu dramatismo, sua originalidade, seu impacto sobre a humanidade. A história da Rússia, de Kiev à Revolução, é a saga de um povo que, contra tudo e todos, esculpiu uma civilização sem igual, tão europeia quanto asiática, tão cruel quanto sublime, tão destruidora quanto criadora. É uma história de vitórias estonteantes e derrotas humilhantes, de gênios que iluminaram a noite dos tempos e de tiranos que mergulharam nações no horror. Mas, acima de tudo, é a história de um movimento perpétuo, de um povo que, mesmo às portas do colapso, sempre encontrou forças para se reerguer e seguir adiante. Porque, como disse o poeta, não se pode estar vivo e apenas lembrar. A história da Rússia não é um museu de relíquias, é um rio que corre, arrastando consigo o passado, o presente e o futuro. Compreendê-la não é apenas decifrar nosso lugar no mundo, mas reconhecer que não há caminhos universais, apenas escolhas, com suas consequências. Cada nação escreve seu destino com as letras que tem, sua geografia, seus mitos, seus medos. A Rússia escreveu o seu com sangue, neve e uma teimosia inquebrantável. E o mais fascinante: essa história não terminou. Ela pulsa nas veias de quem hoje debate os rumos do país, nas ruínas de cidades milenares e nos sonhos daqueles que ainda acreditam em um futuro tão grandioso quanto seu passado. Porque, no fundo, a Rússia nunca foi apenas um império ou uma ideologia, foi, acima de tudo, uma pergunta sem resposta definitiva: que tipo de grandeza somos capazes de construir? E é essa pergunta, mais do que qualquer vitória ou derrota, que a torna eterna. Porque essa pergunta não é só dela, é nossa. É a mesma sede que moveu poetas a escrever versos com o sangue das revoluções, cientistas a desvendar mistérios sob o gelo siberiano e camponeses a semear esperança em terras queimadas pela guerra. É o anseio por algo maior, paz que não seja silenciamento, justiça que não se curve a privilégios, liberdade que não seja concessão, mas direito inegociável. Prosperidade que não se meça apenas em números, mas na dignidade de cada vida. Conhecimento que não se feche em torres de marfim, mas ilumine os cantos mais esquecidos. Criação que não repita o passado, mas ouse reinventá-lo. Nesse sentido, a Rússia não é um capítulo à parte, é um espelho. Um daqueles espelhos antigos, craquelados pelo tempo, que refletem não só uma nação, mas a própria alma humana em sua luta eterna por significado. Suas páginas mais brilhantes são lições que transcendem fronteiras, sobre como a resiliência pode nascer do caos, como a arte sobrevive à censura e como, mesmo nas noites mais longas, algum louco sempre acende uma vela. Então, digam, que outras histórias esse espelho pode revelar? Quais perguntas ainda ecoam entre o Kremlin e os Urais, entre os versos de Akhatova e os algoritmos de Moscou? Deixem suas sugestões, porque a história não se escreve sozinha. Ela exige olhares, debates, mãos que viram páginas e corações que se recusam a esquecer. Se este caminho ressoou com você, não deixe a jornada terminar aqui. Acompanhe, questionem, compartilhem. Porque as grandes narrativas, como os grandes impérios, só sobrevivem quando são vivas. E você, agora, faz parte dela.